Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre o Jardim de Bronze do autor argentino Gustavo Malajovic. Vamos lá conversar sobre o Jardim de Bronze, livro da Tag Netos do mês de novembro, um romance policial. E se você me acompanha também pelo meu canal aqui no YouTube, você provavelmente sabe que eu sou extremamente fã do gênero romance policial, é o gênero que eu mais leio lá no canal. Esse aqui é um livro publicado originalmente em 2012 e ganhou série na HBO, então foi adaptado por uma grande produtora de televisão. E antes de começar de fato a falar sobre o livro, aquele aviso que esse vídeo contém spoilers para conversarmos livremente sobre a leitura, então é um vídeo para quem já leu o livro. Bom, então vamos lá. Sobre o Jardim de Bronze, eu já amei de cara, por ser um livro que se passa em Buenos Aires. Eu sou apaixonada pela Argentina, então já tinha alguns elementos assim que me chamavam a atenção no livro. Romance policial, autor argentino, se passa na Argentina, e eu realmente gostei muito da ambientação pelas ruas de Buenos Aires. Aliás, o autor passa muito vividamente a ambientação, né? A gente se sente andando pelas ruas da cidade como personagem. E é um livro que vai falar sobre o desaparecimento de uma criança, que sempre é um tema muito emotivo, né? Realmente desperta muitas emoções. E uma coisa que eu posso já adiantar é que o autor faz isso muito bem no quesito colapso emocional dos pais, né? De o que acontece tanto um pouco antes, né? Ele já deixa assim antever que serão aqueles últimos momentos juntos e os pais não sabem, mas também o depois. O depois é que é realmente aqui o livro, né? A maior parte do livro. O que acontece depois que a filha deles desaparece, a filha do protagonista e de sua esposa. A gente vai acompanhar aqui realmente o Fabian Danúbio, o protagonista, aliás um arquiteto, uma coisa que ele compartilha com o autor do livro, que também tem formação como arquiteto. Tudo que ele vai passar, todo o drama, né? Realmente é um livro dramático, e toda a angústia após o desaparecimento de sua filha de 4 anos. E uma criança de 4 anos ainda é extremamente nova, indefesa, não tem nem a capacidade de saber o que está acontecendo. Um dia ela sai com a babá para uma festinha de aniversário e nunca chega lá. Temos então esse mistério estabelecido desde o começo da história e passado de uma forma muito interessante, porque a gente acompanha o início da investigação, o passar da investigação, quais são os caminhos que a polícia vai percorrer, e entremeando com os sentimentos aqui presentes pesados, né? Toda a angústia, a solidão, a tristeza extrema, o desespero, uma depressão inclusive que vem com o desamparo desses pais de simplesmente não saberem onde está sua filha, o que está acontecendo com sua filha. É algo que impulsiona muito a leitura, especialmente nos nos primeiros 50% da leitura. Eu dei uma olhada um pouco antes de gravar qual era a nota deste livro no momento no aplicativo da Tag Netos. Ele tá com nota muito boa por vocês, né, que estão lendo o livro, 4.7, quase 5. Então alguns apontamentos que eu fizer talvez não sejam compartilhados com muita gente. Eu mencionei agora esses primeiros 50% porque eu acho que é um livro que perde muito ritmo depois. Mas vamos com calma, né? Eu ainda quero passar por essa primeira metade. Particularmente eu acho que também ganha um novo fôlego aqui neste livro ao entrar um detetive na história, um detetive particular, que é algo tão próprio, né, de romances policiais clássicos. Então aqui nós temos a figura do Doberti, que é um personagem incrível, um personagem que eu gostei demais na história e que dá uma vida assim à história, né, pela personalidade própria dele, com a forma como ele se insere e torna-se amigo do Fabian, como ele toma esse caso também para si, né, como ele se interessa pelo caso. E também até na forma como ele investiga, já entra mais aquelas características de romance policial. Aliás, tem um pouco de metalinguagem aqui nesse livro, né? O próprio autor brinca com o gênero policial, especialmente, por exemplo, através da figura do Doberti, que vai fazer um elenco ali dos personagens. Tem um termozinho, né, que ele vai elencando todos os personagens presentes no drama, como num romance policial, e ele até menciona que nos romances sempre um dos responsáveis ou alguém que sabe o que aconteceu está ali naquele elenco, que já deixa a gente também pensando quem pode ser aquelas pessoas responsável ou indiretamente responsável, quem sabe onde está a Moira, essa criança de 4 anos. Eu acho que dá uma energia a mais à história, especialmente quando o Doberti entra. Foi uma parte do livro que eu gostei demais. Eu li os primeiros 50% deste livro em 2 dias, assim, eu li 25%, depois 25% eu realmente estava devorando. Ele também brinca com a questão da visão periférica, que é
algo muito presente nos romances policiais, né? Como os personagens muitas vezes enxergam o crime, o caso de determinada forma, mas eles deixam passar coisas que estão na sua visão periférica, olhar para os lados, né? Investigar coisas que normalmente as pessoas deixam passar. Quando o Daubert, o detetive, por exemplo, vai preenchendo aquela lista, que ele coloca geralmente o que acontece, quem é o responsável, quem está por trás nesses casos. Então ele coloca às vezes que são os próprios pais, né, os suspeitos mais prováveis. Tem também tráfico sexual ou então sequestro para pedir um resgate. Ele vai passando e elencando. E a última opção é justamente um segredo de algum dos cônjuges que o outro não sabe. Isso naquele momento me pareceu muito óbvio, sabe? Na verdade, eu já imaginava, desde o início dessa história, eu acho que isso não é compartilhado por muita gente, porque o pouco que eu pude ver pelo aplicativo que a gente estava lendo realmente se surpreendeu muito com o desenrolar dessa história. E eu já imaginava que tinha tudo a ver com a Lila, que na verdade era a Cordélia. Entrando aqui naquela estrutura narrativa, desde o começo do livro a gente vê relances aqui de algo que está acontecendo em outro lugar, uma pessoa que a gente já sabe que matou o seu próprio pai, tem uma pessoa chamada Cordélia envolvida. Então de início a gente sabe muito pouco disso, né, daquela história do Ivan, mas sabemos que tem a ver. Só que nesse início a gente vê tão pouco que a gente acaba até esquecendo daquela história até que o autor insere novamente. Então assim, eu particularmente total imaginava que tinha a ver com a própria mãe. Ela no início do livro, já antes do sequestro, demonstra várias sequelas psicológicas, né? Ela fala que não está num poço, ela é o poço. Então é de se imaginar que algo aconteceu no passado dela, algo muito traumático. E aí quando começou tudo isso, com o posterior suicídio e tudo mais, eu imaginei que teria a ver, que a mãe saberia de algo, e no final das contas foi isso mesmo, né? Tudo foi se encaixando. Pra mim não foi um livro exatamente misterioso nesse quesito, sabe? Porque eu realmente já pensava nos desdobramentos. Eu imagino que pra quem não estava pensando em nada disso, tenha realmente sido uma surpresa bem interessante, assim, realmente o desenrolar desse mistério. Porém, ainda assim, mesmo já imaginando tudo isso, foi interessante de acompanhar. Eu particularmente achei que perdeu muito o ritmo da história, ali por volta dos 55% até o 85%. Então, pra mim, 30% na segunda metade desse livro foi realmente muito lento. E eu sei que tem oscilações de ritmo que são muito boas, podem enriquecer algumas narrativas. Porque não é apenas um livro de mistério, né? Estamos falando de um drama. Porém, eu particularmente, como experiência própria, eu acho que ele se estendeu demais. Então, eu acho que o livro poderia ser, sei lá, pelo menos uns 75 páginas mais curtos e não quebrar tanto o ritmo nessa segunda metade, porque eu li freneticamente os primeiros 50% e depois eu fui perdendo um pouco do interesse, né? Talvez até por saber já imaginar o que estava acontecendo, ou pelo menos quem ia ter ligação com isso. No entanto, de fato, é um thriller policial com muitas ramificações, com um desenvolvimento aprofundado, que é algo também que é sempre um ponto extremamente positivo, com um mergulho do leitor nas vivências, no que está acontecendo, no sofrimento, nas emoções. Então ele tem realmente pontos altos nesse sentido. Agora um comentário aleatório, mas eu fiquei levemente revoltada com a morte do Daubert aqui nessa história. Eu mal acreditei quando estava acontecendo, quando apareceu naquela parte e morreu, algo assim. Eu fiquei olhando pro livro e pensei, eu não acredito que o autor fez isso. Eu achei uma morte desnecessária, gente. Eu acho que até a forma como aconteceu pareceu tão aleatório, sabe? Uma coincidência extrema, uma situação que ele poderia ter até evitado ali, ter se escondido, e fiquei com raiva aqui por o autor ter matado o personagem. Eu sei que isso acontece em thrillers policiais, mas eu realmente fiquei muito triste com essa morte aqui. Eu acho que o desfecho do caso é interessante, até pro autor não colocar simplesmente um felizes para sempre, né? Afinal de contas, num trauma naquele lar disfuncional que a Moira passou a viver com o Ivan, como foi sua infância, até a entrada aqui da síndrome de Munchausen, acho que eu pronunciei certo, não sei, as coisas como aconteceram, o passar dos anos, as sequelas psicológicas que isso deixaria, especialmente na Moira, mas também no Fabian, né, nas pessoas envolvidas. O Fabian sofre um grande choque depois que ele passa a perceber o que estava por trás de tudo aquilo. Ele passa a se sentir traído, né, em vários sentidos. Então, são muitas sequelas psicológicas, muitos traumas aqui envolvidos, e não é simplesmente um felizes para sempre, mas é um alento aqui ao final dessa jornada, né? Um alento de que as coisas podem melhorar, de que com o passar dos anos os dois podem se curar e ter uma boa vida juntos. Então, é um final bem interessante para este livro. Depois
de toda essa jornada com muito sofrimento aqui, né? Rapto de crianças de 4 anos vão trazer sempre muitas emoções e o autor soube fazer isso aqui muito bem. Então, pra mim é um livro realmente interessante em vários sentidos, um grande mergulho aqui no que está acontecendo nesse drama, que eu acho que perde um pouco o ritmo e tem algumas passagens desnecessárias, mas que no geral gostei bastante. Bom, eu espero muito que vocês também tenham gostado, vou adorar saber o que vocês acharam do livro aqui embaixo, vamos trocar uma ideia nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal da Tag pra receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!